Olá, queridos irmãos, muito bom dia nesta quinta-feira, dia 17 de julho. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: aquele que está em Cristo, ele é diferenciado, e é mesmo. E eu vou citar uma história para vocês, queridos, maravilhosa, que acontece dos capítulos 26 a 28 de Atos dos Apóstolos. Vou fazer a leitura desse trecho aqui que está no capítulo 27, verso 22. Mas agora, exorto-os a que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá entre vocês, mas somente o navio. O que estava acontecendo? Mais uma vez, o apóstolo Paulo é preso injustamente. E ele tinha cidadania romana. E naquele momento ele solicita que seja julgado, vá à presença de César, o imperador. Estava em Roma. Então, queridos, o que estava acontecendo é que, sob custódia, ele foi jogado dentro de um navio. E um total de 276 pessoas estavam lá. Esse navio sai de Jerusalém em direção a Roma. Mas acontecem algumas coisas naquele navio e eu preciso citar para você o que faz que realmente de uma pessoa cristã, uma pessoa diferenciada, uma pessoa verdadeiramente cristã, hein? Tem muito Denorex por aí, parece, mas não é. Era um comercial da década de 80, só os mais velhos saberão. Mas aí, Paulo entra naquele navio. E aquele navio, quando está na costa de Malta, ele naufraga. E quando aquele navio naufraga, queridos, eles, antes de naufragar um pouquinho, a tripulação pensa em começar a aliviar o navio, jogando pessoas ao mar. E ali, naquele momento, o apóstolo Paulo, ele se coloca como líder. Fala, não, vocês não vão jogar ninguém ao mar, ninguém vai se perder aqui. Não, isso não vai acontecer. E mesmo sendo um prisioneiro, ele se coloca como liderança naquele lugar. Olha que espetáculo. E de fato, o Senhor Deus, ele honrou a palavra do apóstolo Paulo, e as 276 pessoas que estavam como um todo naquele navio tiveram suas vidas poupadas. Beleza. Chegaram na ilha de Malta. Ali na ilha de Malta acontece um segundo episódio. Estavam ali, aquele frio todo, resolveram fazer uma fogueira. E o apóstolo Paulo, colocando ali alguns gravetos no meio da fogueira, veio uma cobra e picou a sua mão. E as pessoas naquele momento começaram a, poxa vida, vamos contar aqui em quanto tempo mais ele sobrevive. Ele deu uma sacudida na mão, jogou a cobra longe e continuou ali se aquecendo na beira da fogueira. E eles ficaram todos abismados, porque o apóstolo Paulo nem enfermo ficou. Não ficou febril, não ficou nada, não teve absolutamente nada, ficou intacto. E eles ficaram, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. E ficaram de olho nele. Ou seja, já tinha assumido uma liderança diante de um naufrágio em que o navio fortemente se bateu, né, com fortes ventos ali contra as pedras, e o navio foi a nocaute. Esse era o primeiro episódio, ele assume uma liderança. Segundo episódio, essa cobra picando a sua mão. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. No terceiro momento, queridos, nós tínhamos Públio, que era a autoridade máxima ali em Malta, naquela ilha, e o apóstolo Paulo vai até Públio. Ele estava enfermo, estava muito doente há muitos dias. E aí o apóstolo Paulo vai até ele, ora por ele e ele é curado. Então, naquele instante, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, queridos, ele não fez nada em seu próprio nome, sempre no nome de Deus. Ele vai lá, assume uma liderança dentro da tripulação, todos se salvam. Mesmo diante de uma grande tragédia que foi a perda do navio. Depois, ele vai ali diante de algo que seria humanamente normal, ou seja, uma pessoa picada por uma cobra, naturalmente ela vai definhar, ela vai morrer ali. Nada acontece. Terceiro, aquele homem que era o principal daquela ilha, vem a ficar extremamente doente, ele vai lá, ora por aquele homem é curado. Naturalmente, após esses 3 episódios, o apóstolo Paulo era diferenciado aos olhos de todos. Então, queridos, o que acontece? Públio, mais à frente, vem a dar um navio novinho para eles, para que pudessem prosseguir viagem. O servo de Deus, a pessoa verdadeiramente cristã,
ela é diferenciada. E ela começa a ser diferenciada pelo simples fato de que ela se nega completamente. O seu próprio eu, as suas vontades, e ela se nega. Ela se reduz a nada para que Cristo seja presente, latente e se apresente para todos. Então, em todos os momentos ali, o apóstolo Paulo, você pode observar em todas as imagens, se você estivesse substituindo o apóstolo Paulo por Jesus, você veria que seria praticamente a mesma coisa. Ou seja, ele estava se cumprindo ali exatamente o que ele fala: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E você pode perceber que se tivesse tirado o nome do apóstolo Paulo e colocado o nome de Jesus em todas aquelas ocasiões, caberia facilmente. Porque Jesus faria exatamente como ele fez. Então, meu amado, minha amada, eu quero convidar você a ser diferenciado. Ser diferenciado. Você pode mudar a história de lugares inteiros em nome de Jesus. Não o seu nome prevalecendo, não o seu nome, naturalmente não tem saída, porque vai brilhar. Não tem jeito, não tem jeito. Jesus, ele tinha uma fama absurda, onde ele caminhava, a multidão vinha atrás. Por quê? Porque eram realizações de milagres, prodígios, maravilhas, palavras poderosas que iam ao encontro de corações. Era algo muito grandioso que estava acontecendo. E é exatamente esse poder que o Senhor Jesus dá a mim e dá a você. De ir em seu nome, pregar o seu evangelho a toda criatura. De ir em seu nome, curar pessoas. De ir em seu nome, expulsar demônios. De poder fazer o que tem que ser feito. Fazer com que o nome dele seja honrado e glorificado nessa terra. Então, aqueles que estão em Cristo, de fato, são diferenciados, sim. Não porque são bonitos, têm um lindo cabelo ou são carecas como eu, mas porque vão em nome de Jesus. Eu quero convidar você, nesse dia, a olhar para algo que possa ser complicado. Repare, todas as ocorrências eram muito complicadas. Imagine um navio naufragando. Olha que coisa louca. Todas as vidas se pouparem, mesmo com tantos ventos, tantas ondas, tantas pedras. Um milagre estava acontecendo. O Senhor Deus honrando a palavra do seu servo. O Senhor Deus, ele vai honrar as suas palavras. Quando os perigos vierem, ele estará sempre com você, como ele falou que estaria. Quando você tiver a possibilidade de estar ali diante de situações onde o milagre possa vir a acontecer, no caso de Públio ali doente, uma pessoa enferma ao seu lado, uma situação que aparentemente, meu Deus, isso aqui é inacreditável, não tem como, não tem solução, não adianta. O Senhor Deus, ele é a cura, ele é a restauração. Ele só precisa de pessoas para fazer o que tem que ser feito. Ele poderia fazer sem você, mas ele preferiu fazer com você. Ele escolheu você. E a Bíblia fala isso de maneira tão clara. Em João capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi, para que vocês possam ir e dar fruto, e que o vosso fruto permaneça. Quero orar por você nesse dia. Quero falar para você, querido, que se você confiar no Senhor, ele vai restaurar a tua vida. Ele vai agir de maneira gloriosa. E o bacana, ele vai restaurar a tua vida sem dúvida nenhuma. Mas, sobretudo, ele, através da sua vida, vai restaurar muitas outras vidas. E eu não quero que você se esqueça de uma coisa. Apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu, o apóstolo Paulo estava na condição de prisioneiro. E mesmo após acontecer tudo isso, ele continuou prisioneiro. Foi levado para Roma, continuou prisioneiro e ali ele morreu. Entende? Então, mesmo na condição de algo que possa trazer incômodo a você nos dias atuais, mesmo que você esteja incomodado numa situação, seja ela qual for, o Senhor Deus, ele vai te usar, ele vai restaurar, ele vai curar, ele vai lavar. Não se prenda na situação em que você está, porque o Senhor Deus já está cuidando de você. Fique aberto para o fluir do Espírito Santo, que o teu eu diminua, para que o eu dele cresça e prevaleça
na tua vida. É dessa maneira que você vai avançar. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, guarde e abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Enche-os com a tua glória, com a tua unção e com o teu poder. Senhor Deus, em nome de Jesus, que creiam no teu nome, que amem o Senhor, que possam seguir, meu Pai amado, dispostos a negar o seu próprio eu, para que o Senhor prevaleça em suas vidas. E é dessa maneira que vão brilhar como as estrelas do céu, e o teu nome será honrado e glorificado entre os homens através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente nessa quinta-feira e faça o que tem que ser feito, querido. Deixe Deus brilhar através da tua vida. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo para a tua vida. Ótimo dia. Deus te abençoe poderosamente.